doutorando, onde a Unila ainda não tinha o doutorado efetivo, só um doutorado institucional, junto às chicas nós são na Unila. A Patrícia Mack, que já está vindo, também gostaria de chamar o Jonas Tadedos, o Érico vai aposentá-lo, a nossa consulada especial do SEBRAC, a professora Mônica Bruckmann, ela ficou doente, ela está com uma virose, foi para o hospital. Então, pedimos desculpas por isso, seria interessante discutir a geocrítica dos recursos naturais no momento de transição energética em que os países que fornecem as matérias-primas para a transição energética no norte global são os países do sul global, né? O Congo sendo o maior produtor de cobre e cobalto do mundo, o triângulo do lítio aqui na América do Sul, Bolívia, Chile, Argentina, Brasil também já participa do Barnovec-Timonha desde o ano passado, então seria interessante ver isso. Deixamos com uma próxima oportunidade. Patrícia Mack, por favor, coordenadora adjunta do ICAO, porque o Sr. Pablo pede desculpas, que ele está em outro evento agora, e o Goiás. Jonas já está aqui e o Érico já está vindo. Esse cartaz antigo, nós temos agora doutorado oficialmente a partir desse ano, não só o ITER institucional, qual o N é o primeiro, e agora é por vocês, ambos. Em nome da comissão, queria agradecer a presença de todo mundo. Nós vamos publicar os anais com as pessoas que apresentaram e que vamos entregar, ou já entregaram o resumo expandido de suas apresentações. Isso é muito importante, porque daí você não dá uma publicação acadêmica científica, já, até que entrou no mestrado desde já, o ISLCN. E é isso. A punição sou eu, professora Ana Ramon, mais um agente duplo, que é doutorando de CAO, e a Caida Alvila, foi secretária de comunicação até entrar em doutorado na Mira, o Érico, que é o agente triplo, e a Isabela Leonel, que é pesquisadora da linha de pintura no mestrado. Também a Comesa Weberson, do mestrado, do Moisés Nuno, formado em cinema e audiovisual, e do Fômono, que está aqui fazendo uma transmissão agora. Obrigada, gente. Boa tarde, cheguei. E já repararam, né, que do outdoor ele tem essa inclinação do forro, né, e a gente acaba tendo uma certa dificuldade acústica, né? Então eu vou tentar uma posição mais adequada. Primeiramente, dar as boas-vindas a todos e todas, os pós-graduandos, alunos da graduação. É importante de estudantes da graduação da Unila fazendo esse intercâmbio com mestrandos, doutorandos, que já estão no estágio um pouco mais avançado da pesquisa. Então, é um aprendizado mútuo, né, entre o segmento estudantil. Gostaria também de enaltecer o trabalho da comissão organizadora. Esse é um ano atípico, foi um ano com greves, é um ano que foi bastante tumultuado. A UMILA ainda tem 2 calendários acadêmicos na graduação e na pós-graduação. A gente tem agora, nessa reta final do ano, uma sobreposição de dezenas de eventos. Então, isso acaba também dificultando esse encerramento do ano, né? A partir de março, do ano que vem, a gente espera estar com o calendário finalmente alinhado, né? Graduação e pós-graduação. E esse agradecimento à comissão organizadora, eu gostaria de fazê-lo na figura da professora Ana Sílvia. Também acho que é importante enaltecer a importância desse tipo de evento, que seja o primeiro de muitos e que todo ano a gente possa fazer um seminário anual com os estudantes de mestrado e doutorado do programa, aberto, seja para dentro, para fora, para os demais programas de pós-graduação, os estudantes da graduação da universidade, porque a gente acaba conhecendo melhor a trajetória de cada um de vocês
a partir do projeto de pesquisa, né, que vocês estão realizando dentro do EICAL. Então, acho que essa é um evento que veio para ficar, no meu entendimento, e que todo ano ele ocorra, né, porque é assim que a gente troca conhecimento, a gente troca saberes, teorias, né, e eu acho que a gente pode pensar numa construção um pouco mais coletiva do conhecimento. Parabenizar a qualidade, os temas de pesquisas. Eu acho que a UNILA, como uma universidade nova, fruto do Reúne, o programa é lá em 2007, um programa de reestruturação e expansão das universidades federais. Ela foi criada numa região de fronteira, uma universidade temática, única, com a proposta de integração latino-americana. Então, ela tem uma missão muito clara, e a gente tem uma responsabilidade de, né, encarregar essa missão e um programa, como foi mencionado na mesa de abertura, o ICAL, que em vários aspectos hoje é um dos carros-chefes em produzir conhecimento, né, sobre a integração latino-americana em todas as suas multidimensionalidades, multidisciplinar, pensar a integração cultural, integração política, integração econômica, de infraestrutura, relações de fronteira, análises comparadas entre países e assim sucessivamente. Por fim, acho importante agradecer também a coordenação do programa, o ILAESC, na presença da professora Patrícia, que representa, né, como coordenadora do CAL, sempre fazendo esse reconhecimento aos docentes que cumprem esse papel árduo de coordenação, vice-coordenação, né, e é uma responsabilidade bastante grande. E dito tudo isso, eu acho que agora a palavra, na verdade, vai ser com o nosso convidado, e eu vou apresentá-lo rapidamente e vou passar o microfone, que é aí que a gente quer escutar. O Jonas Medeiros é brasileiro, cientista social, bacharel em Relações Internacionais, mestre em Filosofia e doutor em Educação pela Universidade de Campinas. É diretor de pesquisa do Center for Critical Imagination, Political Economy and Citizenship, Centro para a Imaginação Crítica, Política Econômica e Cidadania, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, CEPRA. Hoje o tema que ele vai trazer para a gente, uma reflexão, é conexão da discussão de cidadania com as dependências Sul-Sul. E corrija se eu falei alguma coisa que não está tão precisa. Ao final da apresentação, a gente abre para a interação, os colegas, né, perguntas, dúvidas e comentários. Então, eu vou passar o microfone. Sejam muito bem-vindos. Olá, boa tarde, todo mundo. Eu prefiro ficar ali, mas para conseguir enxergar o PowerPoint, acabei vindo para cá. Bom, estou decorrendo a América Latina pelos 10 anos, não é pouca coisa, é algo realmente a se comemorar. E é realmente uma honra ter sido convidado, agradecer demais a Ana pelo convite, pela oportunidade, e na verdade também agradecer certamente todas as pessoas que estão na organização do EBANC, já tendo participado desde centro acadêmico, organização de eventos acadêmicos. A gente sabe que quem está ali no bastidor é que viabiliza a construção do evento. O que eu vou apresentar aqui não chega a ser exatamente uma fala institucional, mas eu tenho que dizer que a pesquisa que eu vou apresentar sobre cidadania sul-global, depois vou conectar com a apresentação, ela está bastante, na verdade, enraizada no espaço institucional do CCI-CEBRAP, o Centro para a Imaginação Crítica. Então, eu tive pouca oportunidade de debater esse texto e essa pesquisa com as diferentes equipes do CCI, e atualmente eu estou encerrando um curso de História da Cidadania no Brasil para a nossa turma de pré-docs. A gente criou essa categoria que não são pós-docs, a pré-docs são mestres. A gente basicamente criou
Esse programa de treinamento e de formação, a gente financia um ano de sabático para mestres, para prepararem o seu projeto de pesquisa para o doutorado. A gente sabe como é difícil a transição do mestrado para o doutorado. Geralmente as pessoas não têm tempo e tem que fazer isso correndo para conseguir participar dos processos seletivos. A gente dá uma remuneração para as pessoas, metade da turma é de fora da cidade de São Paulo, então a gente também financia a moradia das pessoas, a gente dá cursos de formação teórica sobre neoliberalismo, cursos de formação histórica sobre cidadania, cursos metodológicos, aulas de inglês. Então, consegui fazer aqui a propaganda para quem estiver terminando o mestrado. Uma das nossas integralites é uma ex-aluna de vocês, Alba Medeiros, e ela está com a gente e está prestando os processos seletivos de doutorado. E um último comentário introdutório, não é por isso que eu fui convidado, mas tem uma feliz coincidência que o BIM das Relações Informacionais, eu fiz a graduação em RI na USP e assisti um pouco às apresentações de vocês, é bastante surpreendente. A gente estava há 20 anos atrás, numa situação absolutamente sem oxigênio para um pensamento crítico. A gente estava basicamente constrangido por uma discussão entre realismo e idealismo. O máximo que existia de pensamento arejado sobre relações internacionais eram as teorias construtivistas. Então, isso era o currículo oficial. A gente estava, na verdade, constrangido por essa situação. A gente tinha que criar grupos de estudo auto-organizados para debater teorias do imperialismo, teorias da dependência, para ter alguma referência de pensamento crítico. Então, é muito impressionante que 20 anos depois exista tamanho espaço institucional para apresentação de pesquisas empíricas e teóricas com tamanho compromisso com o pensamento crítico, né? Então, o que eu vou apresentar para vocês é uma breve história da cidadania no Brasil, antes, durante e depois do neoliberalismo. Está pegando o neoliberalismo como um eixo histórico, como que a gente pode organizar a história da cidadania. A minha esperança é que isso possa ser um gatilho para uma discussão bastante inicial em termos comparativos, como que o caso brasileiro pode, inclusive, iluminar casos de outros países do sul global, e acho que a gente vai chegar justamente na relação complexa que envolve tanto colaboração, cooperação, mas também dependência entre países do próprio sul global. Então, qual é o meu ponto de partida para discutir cidadania? Meu ponto de partida é um conceito sociológico de cidadania, e o que é importante, o que é fundamental numa discussão que parte desse conceito sociológico. Cidadania costuma ser tratado como um conceito normativo, como um conceito que está conectado a discussões de teoria política normativa ou democrática. Vou talvez defender uma tese um pouco polêmica ou contra-intuitiva, que cidadania não tem uma relação pura com igualdade, com democracia, com emancipação, muito menos com revolução. A referência incontornável para a gente começar a conversar sobre a história da cidadania é a obra clássica de T.H. Marshall, o sociólogo britânico. Ele fez uma palestra intitulada Cidadania e Classe Social, em 1949, e ela se torna um ensaio publicado em 1950. O mínimo que qualquer pessoa precisa saber sobre a contribuição do Marshall é aquela distinção da cidadania em 3 elementos: direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Façamos muito rapidamente. Os direitos civis, eles se referem a liberdades individuais de pensamento, de expressão, tanto na imprensa quanto em termos de expressão religiosa, além dos direitos de propriedade e a justiça. E é por isso que, em termos institucionais, o Poder Judiciário e os tribunais serão as principais instituições ligadas aos direitos civis. Os direitos políticos, eles se referem ao direito de participar no exercício do poder político, seja como eleitor, seja como candidato e eleito. E é por isso que o Poder Legislativo, o Parlamento, seriam as principais instituições ligadas aos direitos políticos. E, por último, os direitos sociais, eles se referem a padrões sociais e civilizatórios mínimos de bem-estar, e é por isso que, no caso de direitos sociais, a instituição fundamental é o Poder Executivo, em especial os sistemas educacionais e os sistemas de seguridade social. Até onde eu entendo, tem 2 maneiras de ler o Marshall. Originalmente, ele estava preocupado com uma sociologia histórica enraizada no caso específico da formação social da Inglaterra entre os séculos XVIII e XX. Por isso, inclusive, que ele
identifica que os direitos civis têm a origem no século XVIII, os direitos políticos no século XIX e os direitos sociais do século XX. Ou seja, ele está basicamente preocupado com uma configuração histórica bastante delimitada em termos temporais e espaciais. Só que a leitura canônica sobre o Marshall, a gente pode até dizer que a leitura majoritária, ou mesmo hegemônica, ela se esforçou em confundir essa ordem histórica com uma ordem lógica, como se necessariamente os direitos precisassem seguir essa ordem determinada, direitos civis, depois direitos políticos, depois direitos sociais. E aí isso cria um problema para a gente interpretar e narrar a história da cidadania em outros países que não é a Inglaterra. Apesar que essa ordem histórica de institucionalização dos direitos, ela pode não corresponder com a ordem histórica que você encontra em outros países. E o grande responsável por recepcionar, até de uma maneira criativa, a obra do Marshall no caso do Brasil, para analisar a história da cidadania no Brasil, foi o historiador José Murilo de Carvalho, tem um livrinho sobre a história da cidadania no longo caminho. O José Murilo de Carvalho está, de uma certa forma, fazendo essa recepção criativa, mas ele também está sistematizando uma série de resultados de pesquisas das ciências sociais brasileiras, né? Então, ele está basicamente concordando com o diagnóstico que a primeira configuração histórica da cidadania no Brasil foi a cidadania sob o nacional-desenvolvimentismo. Então, antes dos anos 1930, seria muito difícil identificar direito de cidadania no Brasil, em especial devido ao lugar da escravidão na nossa história, né? O Brasil, como a gente sabe, foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. Isso significava uma restrição absoluta, em especial em termos dos direitos civis da população não branca. Vou, em seguida, comentar que tem uma renovação historiográfica nas últimas décadas que tem evidenciado a existência de formas de cidadania anteriores ao nacional-desenvolvimentismo, anteriores a 1930. Isso tem a ver com essa distinção entre concepções mais normativas e concepções mais sociológicas de cidadania. O José Murilo de Carvalho ele é super dependente da obra de um cientista político que se chama Vanderlei Guilherme dos Santos, que cunhou o conceito de cidadania regulada. Cidadania regulada é uma maneira de interpretar a configuração histórica da cidadania no Brasil sob o nacional-desenvolvimentismo. Quando eu falo nacional-desenvolvimentismo, eu não estou entendendo isso como algo específico do pensamento econômico ou certas políticas econômicas baseadas, por exemplo, no modelo da industrialização via substituição de importações. É isso também. Mas eu estou pensando em uma maneira mais ampla, em termos de um projeto de modernização. Cidadania regulada é um conceito importante, basicamente porque o Vanderlei dos Santos ele está identificando que o acesso aos direitos da cidadania eram, de um lado, mediados pelo Estado, então pela centralidade do Estado, e, de outro lado, tem uma dependência da regulamentação das profissões. Isso significa dizer que se a sua profissão era reconhecida pelo Estado, então você teria acesso a alguns direitos sociais trabalhistas, mas se a sua profissão não fosse reconhecida legalmente, você era um não-cidadão, ou pré-cidadão. Isso significava que essa cidadania regulada, estabelecida a partir do governo Vargas, em 1930, ela basicamente negava o acesso a direitos da cidadania a 3 tipos de pessoas: trabalhadores rurais, trabalhadoras domésticas e trabalhadores informais. Essa cidadania regulada era, então, portanto, uma configuração bastante restrita de cidadania. Ela estava basicamente limitada à classe trabalhadora urbana e formalizada. Isso tudo eu estou dizendo. José Murilo de Carvalho e o Vanderlei Guilherme dos Santos, eles ainda estão um pouco nessa chave de uma leitura hegemônica do Marshall. Porque eles estão basicamente identificando que, no caso do Brasil, a ordem histórica dos direitos foi o contrário do que aconteceu na Inglaterra. Se na Inglaterra foi direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, no caso do Brasil, os direitos sociais teriam vindo antes. Isso seria uma espécie de pecado original da história da cidadania no Brasil. Isso tem consequências em seguida, justamente porque você tem uma centralidade do Estado, o Zé Murilo chama isso de estadania, uma fusão entre Estado e cidadania. Isso significa dizer, tem um pressuposto aqui da Armati, de que a consequência disso é que essa cidadania não produziu cidadãos ativos, na verdade produziu cidadãos passivos, que têm uma relação passiva com relação ao Estado, e o Estado está doando como se fosse uma dádiva para os cidadãos esses direitos sociais.
Se você for ler o último capítulo do livrinho do Zagurila, ele até tem uma leitura de que a redemocratização brasileira, nos anos 80, tem uma quebra, uma ruptura com esse padrão. E ele, inclusive, valoriza a transformação da relação entre Estado e sociedade civil em lugares, em termos um pouco mais ativos. Eu vou tentar argumentar a partir de agora que tem uma outra maneira de ler o Marshall que não é essa leitura normativa. A primeira coisa é a gente não reificar essa ordem histórica dos direitos como se isso fosse uma ordem lógica, não? E que você, por ler, o próprio Marshall não tem uma pretensão universalista de que ele está falando esse é o único caminho e qualquer outro caminho é um caminho desviante, lacunar, deficitário ou negativo. O segundo aspecto é manter o que estava no próprio Marshall, que é manter o caráter analítico e propriamente sociológico do conceito de cidadania. Então, não se trata de uma reflexão normativa, em termos de teoria política, mas sim de uma sociologia histórica. Nessa chave sociológica, qual que é o grande aprendizado que a gente precisa reter do Marshall? É entender que cidadania não se trata de um princípio puro de igualdade. Cidadania é a introdução de um princípio de igualdade em um sistema social, e a partir do momento que o princípio de igualdade passa a integrar esse sistema social, na verdade, esse princípio de igualdade produz novas desigualdades e legitima essas novas desigualdades. O que a cidadania é, então, essa concepção sociológica? A cidadania cria as fronteiras entre as formas legítimas e as formas ilegítimas de desigualdade. Isso significa dizer que a cidadania é fundamental no processo de funcionamento e legitimação do capitalismo. O que eu acho interessante aqui? Reconhecer quem for ler o Marshall, para além dessa superficialidade dos três elementos, da ordem histórica, da ordem lógica, em 1949, o Marshall estava escrevendo coisas que só foram se tornar senso comum na sociologia crítica da educação nos anos 70, pelas teorias da reprodução, vários autores marxistas, mas também no caso do Bourdieu. O Marshall está falando em 1949 que a cidadania e o direito social à educação pública permitiram reconciliar o sistema de classe e a justiça social. O sistema educacional permitiu tornar o sistema de classes menos vulnerável às críticas sociais a partir do momento que o sistema educacional introduz princípios meritocráticos. Então, o direito universal à escola pública tem uma consequência ambivalente. De um lado, a escola pública ela reproduz as classes sociais, mas, por outro lado, ela neutraliza aquela desigualdade absoluta das classes, eliminando o privilégio hereditário. Isso significa dizer que a educação pública não é a cristalização ou a realização da emancipação urbana. A educação pública faz parte da produção, da legitimação e da naturalização de novas desigualdades. Então, o Marshall diz, melhor que tenha a escola pública. Ele não está falando contra o sistema público de educação, mas ele está falando sobre o resultado ambivalente, paradoxal, complexo da expansão da escola pública. Então, nessa chave, que eu estou tentando avançar uma concepção sociológica, uma outra maneira de se apropriar do Marshall, uma outra definição de cidadania é que a cidadania é uma articulação paradoxal entre igualdade e desigualdade, entre justiça e entre mercado, ou seja, que princípios que são estranhos, eles são opostos, eles são inclusive inconsistentes. Só que o que acontece é que, num determinado momento histórico, esses dois princípios opostos, eles são momentaneamente estabilizados. A cidadania, então, é esse arranjo que estabiliza esses princípios opostos e que faz sentido para as próprias pessoas que vivem sob uma determinada forma de capitalismo. Esse entrelaçamento ou esse amálgama entre os princípios antinômicos da igualdade e da desigualdade é sempre historicamente contingente. Ele é instável por si só, porque a partir do momento que você tem a promessa de um princípio de igualdade, isso também mobiliza as pessoas a se apropriarem e a reivindicarem esse princípio de igualdade. Isso alimenta lutas sociais que desestabilizam esse arranjo momentaneamente estável. Isso significa dizer que esse entrelaçamento historicamente contingente, por que ele é histórico? Porque ele muda de acordo com as lutas sociais por direitos. As lutas sociais partem de direitos que já estão estabelecidos e, simultaneamente, essas lutas criam, imaginam e reivindicam novos direitos. Isso não à toa no Centro para a Imaginação Crítica, o CCI-CEBRAP, de onde eu estou vindo, a gente pensa nisso em termos da imaginação crítica.
a partir do momento que a imaginação crítica das lutas sociais se institucionaliza em direitos de cidadania, ela passa a fazer parte de uma maneira transformada do imaginário social e político daquela sociedade, sempre localizado em um determinado tempo, em um determinado espaço. Isso significa dizer que a cidadania diz respeito a mudanças estruturais nos modos de funcionamento e nos modos de legitimação do capitalismo. Eu vou, então, a partir de agora, tentar organizar a história da cidadania no Brasil, sempre entendendo a cidadania como essa articulação, o entrelaçamento entre igualdade e desigualdade, considerando 5 configurações históricas. Brasil, a gente já estava no próximo que seria já é a primeira configuração histórica. De um lado, o Brasil Império, em segundo lugar, a Primeira República, em terceiro lugar, o nacional desenvolvimentismo, em quarto lugar, que eu estou chamando de uma simultaneidade entre neoliberalismo e democratização, que por si só parece um paradoxo, e em quinto momento, que é o momento contemporâneo de uma crise do neoliberalismo e uma eventual transição para uma ordem pós-neoliberal. Então, estamos aqui na primeira configuração histórica. Você pode só voltar para o anterior? Não, para o anterior. Isso aqui só é importante voltar, porque de onde que eu estou partindo para construir essa concepção, essa recepção alternativa do Marshall? Em primeiro lugar, que eu estou chamando de uma renovação historiográfica. Então, nas últimas décadas, a gente viveu uma recepção super criativa da obra do historiador marxista E.P. Thompson, marxista heterodoxo, e isso teve um impacto muito grande na história social do trabalho, pensando tanto a questão do trabalho escravo quanto do trabalho livre. Várias historiadoras têm trabalhado nas últimas décadas e elas estão desconstruindo alguns dos clichês ou sensos comuns do pensamento social brasileiro, do que estava estabelecido na história convencional brasileira. Em segundo lugar, tem uma questão fundamental quando a gente for chegar na discussão centenário liberalismo, que também tem maneiras diferentes da gente interpretar e conceitualizar o neoliberalismo. Então, dependendo da maneira como você conceitualiza o neoliberalismo, pensar em uma cidadania neoliberal é um paradoxo impossível, é uma antinomia. Quando o neoliberalismo avança, a cidadania retrocede e vice-versa. Conforme estou definindo uma concepção sociológica de cidadania é sempre uma articulação contingente, historicamente contingente, entre igualdade e desigualdade. O liberalismo não conseguiria funcionar e se legitimar sem algum princípio de igualdade que está produzindo e legitimando novas formas de desigualdade. Isso tem a ver com a busca de definições conceituais alternativas sobre o neoliberalismo. Falaremos sobre isso mais tarde. Então, podemos partir para o primeiro. A cidadania sob extrativismo escravista pós-independência. Então, aqui também já estou colocando um conceito que vai ser importante para a gente, que é a discussão sobre extrativismo e como isso vai reaparecer contemporaneamente a partir do conceito de neoextrativismo. Uma das historiadoras que mobilizou o Thompson para pensar o Brasil PEI e a escravidão no Brasil é a historiadora Hebe Matos. Ela escreveu um livro bastante instigante chamado Escravidão e Cidadania no Brasil Monárquico, e ela está partindo do que parece ser um antagonismo entre cidadania e escravidão, como se cidadania e escravidão fosse como água e óleo. Vou retomar essa metáfora de água e óleo para discutir também cidadania e neoliberalismo. O que eu acho interessante da obra da Hebe Matos? Ela avança uma abordagem não normativa da cidadania, muito próxima a esse projeto que eu estou tentando desenvolver. Ela defende que a Constituição Imperial de 1824 inaugurou uma forma de cidadania e instaurou um princípio jurídico-político de igualdade. E esse princípio de igualdade produziu e legitimou novas desigualdades. Principalmente se a gente for pensar na diferenciação entre parvos livres e negros escravizados. Isso teve uma consequência importante na argumentação dela, porque esse princípio de igualdade foi fundamental para legitimar a escravidão num contexto de continuidade da economia política do extrativismo, que o Brasil dependente herdou do Brasil colônia, mas, por outro lado, da descontinuidade do regime político com a independência brasileira em 1822. A igualdade de direitos entre brasileiros livres, reconhecida em 1824, tinha uma base contraditória, que era a distinção entre cidadãos livres e cidadãos escravos.
Várias, como eu já disse, interpretações da historiografia e das ciências sociais brasileiras identificam que a cidadania só se consolidou no Brasil depois do golpe de 1930. A argumentação da Edith Matos é justamente que já existia uma cidadania desde o século XIX. Para ela, a cidadania ela foi construída para lidar com um dilema teórico entre liberalismo e escravidão. Esse dilema teórico ele oscilou durante todo o Brasil Império entre o direito à liberdade e o direito à propriedade, sendo que o direito à propriedade foi privilegiado na maior parte do tempo, até o momento em que o tráfico de escravos foi proibido em 1850 e nas décadas seguintes o movimento abolicionista foi ganhando cada vez mais nexidade. A Edith Matos ela também trabalha com uma espécie de hipótese histórica contrafactual de que foi o princípio da igualdade e os direitos da cidadania da Constituição de 1824 que impediram uma revolta popular, que na época era chamado de haitianismo, era o grande medo, o grande pânico da elite branca na época. Por quê? Porque esse princípio de igualdade preveniu a aliança entre, de um lado, os membros escravizados, em especial os africanos, e, de outro lado, pardos, libertos e alforriados. Ela vai contando a história do Brasil do século XIX e ela vai mostrando que várias das revoltas no Brasil imperial não criticavam a legitimidade do direito de propriedade sobre seres humanos escravizados. Desse modo, a cidadania sob o liberalismo escravocrata teria adiado a abolição da escravidão por várias décadas ao ser decisiva para legitimar a legitimidade da escravidão e bloquear temporariamente a sua crítica. Como eu estou argumentando, é próprio da cidadania esse certo caráter complexo, paradoxal e até mesmo perverso, no qual princípios de igualdade produzem e legitimam novas desigualdades. Algo que é central na argumentação com o José Murilo de Carvalho sobre a história da cidadania, que ele sistematiza, é que não existe diferença entre o que aconteceu no século XIX e o início do século XX. Então, a argumentação dele é que a abolição da escravidão em 1888 e a proclamação da República em 1889 não teriam tido efeito nenhum para a construção da cidadania no Brasil. Uma outra historiadora que é fundamental para a gente construir uma abordagem alternativa da história da cidadania é uma outra historiadora thompsoniana chamada Ângela de Castro Gomes. Ela é muito conhecida por supor dela a invenção do trabalhismo, que é uma maneira diferente de contar a história do trabalhismo, do varguismo e do populismo, que eu vou me basear basicamente num outro livro dela, que se chama De Cidadania e Direitos do Trabalho. O que é interessante sobre o que a Ângela de Castro Gomes traz? Segundo ela, foi a imaginação crítica, não é a categoria dela, é o que é interpretando dessa maneira, do movimento operário durante a Primeira República, que pela primeira vez no Brasil criou uma identidade coletiva positiva para a classe trabalhadora brasileira, superando a herança escravista que associava conotações negativas ao trabalho. O movimento operário anterior ao governo Vargas se apropriou do pouco que existia em termos de cidadania civil e política e plantou as sementes da posterior institucionalização da cidadania social. Então, isso já é uma maneira alternativa de contar a história do Brasil. Não é que a cidadania social foi inaugurada por Vargas em 1930. As lutas sociais do movimento operário em todas as décadas anteriores que foram canalizadas institucionalmente a partir do golpe de 1930. Nesse sentido que a Ângela de Castro está defendendo, a conjunção um pouco mais de um ano entre a abolição da escravatura e a proclamação da República, esses dois eventos reinventaram as fronteiras dos direitos civis e políticos no Brasil. Significa que o solo a partir do qual era possível reivindicar, imaginar e criar novos direitos foi completamente alterado. Então, nos anos de 1888 e 1889, esse novo princípio de igualdade jurídica e política inaugurado se tornou contexto material e simbólico das lutas sociais do movimento operário que precederam o trabalhismo varguista em várias décadas e o que se convencionou chamar de cidadania regulada, como a gente aprendeu a partir do Vanderlei Guilherme dos Santos. Isso significa dizer que, antes da cidadania regulada emergir e ser institucionalizada, inúmeras manifestações, greves e revoltas avançaram as lutas sociais, as lutas por direitos sociais do trabalho. Então, isso a gente chega numa discussão sobre a cidadania sob o nacional-unitismo. Então, a gente já está vendo que, ao contrário da leitura canônica que coloca 1930 como uma origem única
da história da cidadania, a gente precisa retroagir no tempo e a gente consegue rever a história da cidadania no Brasil dessa maneira. Não haveria cidadania regulada sem as lutas sociais por linha operário brasileiro. Isso é o que Angela de Castro Gomes mostra no livro A Invenção do Trabalhismo, mostrando como correntes, sejam elas socialistas, anarquistas ou comunistas do movimento operário, prepararam terreno a partir do qual, que ela chama inclusive de sequestro da palavra operária. O operário tinha uma série de jornais, tinha uma imprensa operária, um associativismo gigantesco. Foram essas pessoas, esses atores, essas concepções que foram fundamentais. Sem essas duplas sociais não existiria o varguismo para Babismo. Isso significa que as cidadanias sob o nacional-venetismo começam, inclusive, antes do próprio nacional-venetismo. Por que isso é importante? Porque, como eu estou tentando argumentar, a configuração e a reconfiguração da cidadania, ela não depende apenas da economia política, ela depende também das lutas sociais. E do mesmo jeito que a gente viu no caso do século XIX, né, o pânico da elite branca escravocrata com relação ao haitianismo, durante a Primeira República, as elites econômicas e políticas também tinham medo de uma revolução proletária. Em ambos os casos, portanto, a cidadania entra em cena para regular, moldar, atenuar e canalizar a conflitividade social. Chegando no governo Vargas, é possível ler a política econômica do Vargas, vários autores falam sobre isso, acho que o próprio Celso Portato talvez seja o primeiro deles, que é possível ler a política econômica do Vargas como uma espécie de keynesianismo à la lettre. Isso significa dizer que antes mesmo do Keynes estabelecer a sua obra teórica, já estavam sendo feitas políticas econômicas de caráter intervencionista. Justamente porque a política econômica do Vargas buscou superar o laissez-faire próprio do liberalismo anterior e avançar uma espécie de intervencionismo estatal, não só na economia, mas também na mediação entre capital e trabalho. Ou seja, a partir de 1930, foi necessário o processo de construção de um Estado forte e interventor. Isso se dá não apenas em termos de capacidades estatais, mas também em termos de legitimação, que até então o padrão de legitimidade era o Estado não ser interventor. Isso significa dizer que a economia política da industrialização por substituição de importações e do intervencionismo estatal andou lado a lado com essa cidadania social, mesmo que essa cidadania fosse regulada e limitada. O que estava em jogo era a construção da legitimidade desse Estado pós-liberal, tanto junto ao empresariado industrial quanto ao movimento operário, trazendo benefícios da legislação social para setores da classe trabalhadora. São um setor bastante restrito, como argumenta o partido quando ele tem Santos, e também uma cultura política de reconhecimento. De uma certa forma, a centralidade do movimento operário na reivindicação dos direitos sociais do trabalho antes de 1930 foi substituída pelo Estado como centro de gravidade. Isso Angela de Castro Gomes mostra em pouquíssimos anos, em alto grau de inovação institucional, a criação do Ministério do Trabalho, a lei de sindicalização, a consolidação das leis trabalhistas, foi, portanto, uma profunda reorganização material e simbólica do capitalismo brasileiro. Isso significa dizer que, para legitimar tanto a transição para uma nova economia política, quanto a produção de novas formas de desigualdade, tem sido historicamente necessário inovar na criação de direitos de cidadania. Isso significa também conter potenciais de revolta e potenciais de subversão contra a ordem social e política e canalizar institucionalmente as lutas sociais para participar da reconfiguração do capitalismo brasileiro. Estou argumentando que isso vale tanto para o caso da industrialização, com substituição de importações, a partir dos anos 1930, quanto, eu espero demonstrar a seguir, no caso contemporâneo do que eu estou chamando de economia política da desindustrialização, da reprimarização e do neoestrativismo, se a gente for pensar em termos históricos, principalmente a partir dos anos 1990. Então, a cidadania sob o neoestrativismo e sob o neoliberalismo progressista. Essa é a penúltima configuração histórica da cidadania no Brasil, a cidadania sob o neoliberalismo. Ao contrário do que a maior parte da literatura e do pensamento crítico sobre o neoliberalismo, eu não vejo neoliberalismo e cidadania como compostos, né?
como estou dizendo desde o começo, várias pessoas acreditam que capitalismo e neoliberalismo são como água e óleo. Quando o neoliberalismo avança, a cidadania retrocede e vice-versa. Além de eu partir de um outro conceito, um conceito normativo, assim, um conceito sociológico de cidadania, eu acho que esse diagnóstico de que quando o neoliberalismo avança, a cidadania retrocede, esse diagnóstico é nostálgico. Por quê? Porque ele implica que só existe uma única forma de cidadania, que é aquela cidadania sob o estado de bem-estar social, os 30 anos dourados, que se costuma dizer no capitalismo norte global, e a sua contrapartida keynesiana. A verdade é que a gente, ao contrário, por exemplo, por mais que eu tenha feito críticas ao que o Vanderlei Guilherme Santos faz, a gente ainda não tem uma abordagem sistemática da configuração neoliberal da cidadania. Tem muita gente que fala sobre, por exemplo, a cidadania restrita, a inclusão por consumo. Acho que isso é também insuficiente ou até mesmo superficial. E acho que estou um pouco buscando como nomear, como conceitualizar essa cidadania sob o neoliberalismo. E alguma das possibilidades são cidadania mediada, isso tem a ver com contraste com a cidadania regulada, uma cidadania pluralizada, uma cidadania multicultural ou uma cidadania multiplicada. De qualquer forma, o ponto de partida incontornável dessa discussão é a necessidade da gente buscar abordagens alternativas ao liberalismo. Dependendo da conceitualização do neoliberalismo, a gente vai ficar parado naquele paradoxo, naquela antinomia de que são princípios opostos que não são conciliáveis. E essas são, na verdade, as vertentes dominantes dentro do próprio pensamento crítico que está disponível. E esse pensamento crítico costuma tomar o caso do Chile como paradigma único e universal, naquele entrelaçamento entre a ditadura militar do Pinochet e os Chicago Boys. Isso seria uma prova de como o neoliberalismo ele tem uma conexão interna, imanente, até mesmo necessária com o autoritarismo. Isso, diferentes autores tratam essas chaves. A gente pode pensar, por exemplo, o Tardoy Laval, a Naomi Klein, a Wade Brown. A maior parte dos autores do pensamento crítico partem dessa concepção, dessa conceitualização de neoliberalismo. Qual que é o problema, eu acho, dessa abordagem? Tratar o Chile como um paradigma universal não dá conta nem da experiência brasileira, nem da experiência de diversos outros países. No caso do Brasil, para mim é bastante evidente que tem uma simultaneidade histórica bastante surpreendente entre neoliberalismo e a democratização. E isso não é uma exclusividade de Brasil. Existiu convergência entre neoliberalismo e redemocratização em diversos países da América Latina, para além do Chile. Se a gente for pensar no caso da Argentina, da Bolívia, do Equador, do Peru, do Uruguai, a gente tem o caso um pouco mais específico do México. Tudo isso, por si só, para mim, já mostra que o caso do Chile não é nem mesmo o paradigma único para a nossa região. Mas se a gente for pensar em outras regiões, sul da Europa, Portugal, Espanha e Grécia, e acho que um último exemplo relevante para a gente um pouco relativizar essa construção dessa narrativa do Chile como único paradigma é o caso da África do Sul. Que a gente tem o fim do apartheid, a vitória eleitoral do partido do Mandela, o Congresso Nacional Africano, e um processo de desindustrialização, de orientação de uma espécie de neoliberalismo progressista. Então, como que a gente dá conta das duas coisas simultaneamente, certo? Não estou negando o caso chileno. O que eu estou dizendo é que o caso chileno não esgota a totalidade das dinâmicas de implementação do neoliberalismo em diferentes partes do mundo. Então, quais são algumas das abordagens que eu acho que são relevantes para a gente conceitualizar de maneira alternativa o neoliberalismo? A primeira autora fundamental para mim é a Nancy Fraser, com o conceito de neoliberalismo progressista. Ela está basicamente preocupada em entender o neoliberalismo como um regime de afolação capitalista específico e que tem uma determinada dimensão hegemônica que só se dá por meio do lugar do progressismo e dos novos movimentos sociais. Ela está basicamente desenvolvendo esse diagnóstico desde a vitória do Trump e da derrota eleitoral da Hillary Clinton, e ela consolidou esse diagnóstico sobre o neoliberalismo progressista no seu último livro, Capitalismo Canibal, que foi inclusive traduzido no Brasil pela Autonomia Literária esse ano. Um segundo autor é um outro autor estadunidense, o Gary Gerstle. Ele é um historiador e começou fazendo uma história do New Deal, depois ele fez um livro comparando a ascensão e declínio do New Deal com a ascensão e declínio do neoliberalismo.
e entende o neoliberalismo não como um paradigma econômico, mas sim como uma ordem política. Isso aí quer dizer que ele está preocupado, quais são as maneiras pelas quais o neoliberalismo se legitima. E a maneira como ele interpreta o neoliberalismo progressista pelo que ele chama de uma perspectiva moral cosmopolita. Isso significa dizer que o neoliberalismo ele só se consolida não nos anos 80, com o governo Reagan e o governo do Bush pai, mas sim com o governo Clinton. É no momento que os democratas, de certa maneira, aceitam as regras do jogo estabelecidas pelo Partido Republicano e que se consolida uma ordem política com hegemonia e com legitimidade. O terceiro conjunto de autores, ainda do Norte Global, é o livro do Boltanski, Apelo sobre o novo espírito do capitalismo. Vejam como todos esses autores eles estão preocupados, sim, com análises materiais, mas também com análises simbólicas. E o Boltanski e Apelo estão basicamente interessados em entender a capacidade crítica dos atores e os modos de justificação de engajamento no capitalismo. Um quarto conjunto de autores que acho que são fundamentais, aqui está o Eduardo Budina, sociólogo uruguaio para Estelos Vampa, socióloga argentina, e eles são apenas exemplos, porque na verdade estão inseridos dentro de uma rede de pensadores críticos. Quem basicamente acompanha a editora Elefante, eles estão traduzindo todas as obras desses autores, que eu situaria da seguinte maneira. Eles estão localizados politicamente em uma espécie de oposição de esquerda aos governos progressistas na América Latina. Então, é com certo distanciamento crítico com relação à onda progressista sul-americana e latino-americana que é possível enxergar o fenômeno que eles chamam de neo-extrativismo progressista. Então, tem imbricamento entre o avanço do neo-extrativismo e uma dependência dos governos progressistas em relação a essa nova economia política. Vou tratar disso um pouquinho daqui a pouquinho. E uma última autora, que talvez seja a principal autora nas ciências sociais brasileiras que conseguiu avançar essa abordagem, essa conceitualização alternativa e crítica aos críticos do neoliberalismo, é a Evelina Dagnino, cientista política, e ela tem esse diagnóstico da confluência perversa. Eu acho que é o diagnóstico mais preciso que a gente tem nas nossas ciências sociais. Quando ela fala em confluência perversa, é a confluência em o projeto da redemocratização dos movimentos sociais, setores da sociedade civil brasileira, e, de outro lado, o modelo neoliberal. O que é super interessante, que eu vou contar também algo para o nosso debate, é que a Evelina Dagnino, surpreendentemente, reivindica a teoria da dependência quando ela está propondo esse diagnóstico da confluência perversa. Por quê? Porque a teoria da dependência nos ensina sobre a articulação entre o global, o nacional e o local. O imbricamento ou a constituição mútua entre o externo e o interno. Nessa chave, o neoliberalismo não pode ser entendido como uma implementação completamente de cima para baixo do centro manipulador a partir do consenso de Washington. O neoliberalismo tem eficácia e legitimação a partir do momento que ele tem um encontro, um match, um encaixe com crenças, com interesses, com desejos, com aspirações do Estado brasileiro e da sociedade civil brasileira. É na crítica ao estatismo e do nacional-desenvolvimentismo na sua vertente autoritária que, de um lado, você tem esvaziamento das capacidades estatais, da sua substituição, de um lado, pelo mercado, de outro lado, isso é a chave neoliberal, mas na chave democratizante você tem uma abertura e uma porosidade do próprio Estado a esses atores da sociedade civil. Então, estou tentando aqui apresentar conceituações alternativas sobre o neoliberalismo. Eu vou trazer 2 gráficos para começar um pouco a nossa conversa mais empírica sobre como interpretar o que aconteceu nas últimas décadas no Brasil. O primeiro gráfico mostra como a China ultrapassou os Estados Unidos como nosso principal parceiro, nosso principal destino das nossas exportações. Dá para ver que as exportações começam a crescer na virada do século XX para o século XXI, isso tem a ver com o início do mundo das commodities, a partir de 2000, mas você tem a grande virada a partir da crise econômica global de 2008, a partir do momento que os Estados Unidos é substituído como o nosso principal parceiro comercial. O segundo gráfico, eu tentei criar aqui uma confluência de 3 elementos. Em primeiro lugar, o que está em verdinha são a proporção das nossas exportações de produtos não manufaturados. Então, a gente vê que tem
um crescimento muito forte, justamente a partir da virada dos anos 90 para os anos 2000. O azulzinho é a proporção da indústria de transformação, nosso BI, que a gente tem a partir dos anos 80, então, processo de desindustrialização. E o vermelhinho são os gastos ou investimentos sociais. O que eu acho que a confluência desses três processos mostra para a gente? Que a gente tem uma quebra, e aqui em 1990, que na verdade são as primeiras consequências da nossa Constituição Federal de 88, antes disso você tinha uma confluência em a centralidade da industrialização, construção e importações, uma cidadania social absolutamente restrita. E a partir do momento que a industrialização entra em crise e é substituída pelo processo que eu estou chamando de neoextrativismo, você tem a simultaneidade da expansão inédita da cidadania social. Como que a gente consegue lidar com essa situação de que neoextrativismo e expansão da cidadania social estão acontecendo de maneira simultânea? Eu estou, então, argumentando que esse conceito de neoliberalismo progressista, da Nancy Fraser, originalmente por ela, era um guarda-chuva interessante porque abarca, de uma certa forma, aquelas várias conceitualizações alternativas de neoliberalismo. O problema é que a origem da Nancy Fraser está muito preocupada com o entrelaçamento de políticas regressivas de redistribuição e políticas progressistas de reconhecimento. Ela está basicamente tentando interpretar o que aconteceu com o Partido Democrata e como é possível políticas mais radicais em termos socialistas nos Estados Unidos. Isso significa dizer que a teoria crítica dela ainda está excessivamente baseada no norte global. Por isso que eu acho que uma outra forma de entender a configuração neoliberal da cidadania no Brasil e vários outros países do sul global, da América do Sul e talvez de outros países do sul global, é por meio desse conceito de neoextrativismo progressista, cunhado por autores como Hugo Dinas e Aizopta. Então, na virada do século XX para o século XXI, vários países da América do Sul experienciaram processos de desindustrialização, de requimarização das suas economias. Existe uma clara conexão entre esses processos e um novo padrão de dependência com relação à China. Acontece que esses processos eles não são unilineares, eles são complexos, eles são multidimensionais, são até mesmo paradoxais. Esse neoextrativismo, o ponto que eu tenho que argumentar, é simultâneo à expansão inédita da cidadania social e política na América do Sul. E, como a gente sabe, os governos progressistas foram dependentes do boom de commodities no começo desse século. E quando termina o boom de commodities, também o conflito distributivo explode e isso leva a uma instabilidade política, inclusive com processos golpistas. Então, tem um entrelaçamento, eu estou propondo, entre a globalização neoliberal, novos padrões de dependência e também de expansão de direitos. Por isso, inclusive, há uma diferença com relação à Nancy Fraser. Essa empresa está identificando um desmantelamento do welfare state no norte global. No nosso caso, tem diversos processos constitucionais que estão expandindo estados de bem-estar social de caráter sui generis na nossa região. Além disso, o Estado, na cidadania regulada, era o único ator que mediava capital e trabalho. E a partir dessa cidadania sob o neoliberalismo, o Estado deixou de ser o único ator que mediava o acesso aos direitos de cidadania. Vários atores não estatais, como movimentos sociais, ONGs e outras organizações da sociedade civil, emergiram como mediadores entre a cidadania e a população das décadas. Por isso, inclusive, que dos rótulos, dos nomes que eu estou dando para essa cidadania sob o neoliberalismo é cidadania mediada. Esse processo de descentramento, e aqui que a Dagnino citava importante, tem um processo de descentramento do Estado que tem um significado duplo. De um lado, significou a substituição do Estado pelo mercado em certas áreas, mas também significou a abertura do Estado a organizações da sociedade civil. Assim, a confluência perversa é um outro modo de interpretar a simultaneidade entre neoliberalismo e redemocratização no Brasil. Essa cidadania neoliberal permitiu uma pluralização de temas, de direitos e de atores, como múltiplos grupos sociais subalternos, para muito além da classe trabalhadora urbana e informal. Se a gente for pensar desde o final dos anos 1970, mas especialmente com a Constituição Federal de 88. Direitos absolutamente inéditos foram criados ou se desenvolveram praticamente ao mesmo tempo que a ordem neoliberal estava sendo construída no Brasil. Pensando aqui em direitos como o Sistema Único de Saúde,
a universalização do ensino fundamental, o direito de voto para pessoas analfabetas, que não existia no Brasil até 88, a função social da propriedade da terra, programas de transferência de renda, como o benefício de prestação continuada, o Bolsa Família, ações afirmativas para pessoas negras e indígenas no ensino superior, o reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, aqui o ECA é um paradigma super importante, dentre vários outros direitos. Para deixar bem claro, eu não estou querendo dizer que essa configuração neoliberal da cidadania era um mar de rosas. Essa cidadania sob o neoliberalismo teve vários efeitos perversos, além de um caráter absolutamente precário por conflitos de financiamento. Mas, lembrando o fio condutor do meu argumento, a cidadania é sempre uma articulação historicamente contingente entre igualdade e desigualdade. Então, por um lado, não seria possível financiar a expansão de bens sociais e políticos sem a exportação de bens primários. Por outro lado, se não houvesse essa cidadania neoliberal, progressista, no Brasil e diversos outros países sul-americanos, dificilmente haveria legitimidade para a virada neoextrativista nas nossas economias. Assim como, talvez uma tese polêmica, eu acho que não haveria construção de legitimidade do novo padrão de dependência com a China. Se a relação com a China não fosse construída e disseminada por uma parte relevante da esquerda brasileira, como, na verdade, um polo progressista e até mesmo anti-imperialista que estaria agindo em prol de uma ordem global multipolar. Então, o que eu estou propondo aqui, nesse momento, de uma espécie de salto de conexão entre as dimensões local, nacional e global? É importante a gente refletir sobre o entrelaçamento das configurações nacionais de cidadania com a economia política internacional. O que as nossas exportações contribuem com relação à economia chinesa, né? De um lado, o processo de industrialização, de outro lado, a sua segurança alimentar, inclusive, as nossas exportações contribuem para conter pressões inflacionárias, rebaixando o custo de reposição da força de trabalho, nesse nodo centro da economia mundo capitalista. De um lado, a gente exporta a soja, que é importante para produzir ração animal na criação de porcos e aves na China. A nossa carne bovina também está contribuindo para conter pressões inflacionárias, na reprodução da força de trabalho chinesa, sem contar que nosso minério de ferro reduz custos, garante a competitividade da indústria siderúrgica chinesa, responsável pela maior produção de aço do mundo. Então, isso de uma maneira bastante realista ou materialista, a gente tem que entender a relação que Brasil e China nessa chave, de um lado, entre economias capitalistas e, de outro lado, uma relação assimétrica que repõe a nossa tradição extrativista, agora numa chave neoextrativista. Estou, então, argumentando que existiu uma articulação entre elementos materiais e elementos simbólicos, entre financiamento e entre legitimidade. É por esse motivo que o Marcos Nobre, que é diretor do CCI-SEBRAP, tem escrito sobre o que ele chama de armadilha neoextrativista. Isso significa que a expansão progressista da cidadania social e política foi até o momento dependente da economia política neoextrativista, e esse paradigma econômico neoextrativista, que é também paradigma político e cultural, é hoje, sabemos, uma das principais forças que alimenta e fortalece a extrema-direita. Então, finalmente, chegando aqui ao final, vou tentar defender um diagnóstico, um prognóstico de que existe uma última configuração histórica dessa cidadania, que na verdade é um processo aberto de reconfiguração que a gente ainda não sabe para onde que vai. Então, compreender exatamente quais são as tendências, quais são as contratendências de uma crise de neoliberalismo, essa reconfiguração pós-neoliberal da cidadania e também da economia política, é um dos principais objetos da agenda de pesquisa coletiva do CCI-SEBRAP. E explicitando aqui que também um dos horizontes do nosso projeto intelectual é a renovação e atualização da teoria da PEQIX. Então, muito resumidamente, a gente está preocupado com temas tais como: será que é possível reconectar cidadania e trabalho nos casos de trabalhadores de plataforma, então de trabalhadoras domésticas de cuidado? E das coisas que o neoliberalismo fez foi desconectar cidadania e trabalho. Será que é possível, materialmente, simbolicamente, reconectar?
Será que é possível articular uma transição ecológica com a redução de desigualdades por meio de uma reindustrialização verde? Ou será que a transição ecológica que está em curso e que está colocada na mesa, inclusive, reproduz desigualdades no interior das nações e entre as nações? Será que é possível para o campo político progressista competir com a extrema-direita com as ferramentas de uma política digitalizada? E, por último, onde será que na sociedade está localizada a imaginação crítica que será o ponto de partida de novas lutas sociais e da invenção de novos princípios de igualdade? A gente entende que as tendências mais relevantes em torno dessa reconfiguração pós-neoliberal da cidadania e da economia política, elas estão baseadas no conflito entre, de um lado, a transformação do neoliberalismo progressista em uma espécie de progressismo pós-neoliberal, ter toda uma movimentação dentro do próprio mainstream da teoria econômica que está se expandindo e que está se reconfigurando. Não à toa, a Simone Bloom acabou de ganhar o Nobel da Economia, a Mariana Mazzucato, uma figura super importante, inclusive para o governo brasileiro. São algumas das pessoas que estão envolvidas nessa reconfiguração da economia política em termos progressistas. E, de outro lado, a extrema-direita, considerando que o contexto da emergência da extrema-direita contemporânea é justamente a crise de legitimação, a crise de hegemonia do neoliberalismo progressista. De qualquer jeito, não importa qual for o resultado desse confronto político, se a ordem pós-neoliberal ela vai ser hegemonizada por uma chave conservadora, reacionária, ou então numa chave neoprogressista, conforme o capitalismo criar novas formas de se legitimar, em diálogo, negociação, conflito com as lutas sociais atuais, nós vamos ver a emergência de uma nova forma que daí, que eu estou me dizendo desde o início da minha fala. Isso vai significar o surgimento de uma nova articulação histórica e paradoxal entre igualdade e desigualdade. Obrigado. Bom, primeiramente agradecer a preservação de Joyce, uma intervenção bastante provocativa, né, para pensar a questão da cidadania e do neoliberalismo, pensar também uma correlação, muitas vezes, a emergência de extremas direitas e governos ditos progressistas, né? Eu acho que coloca a gente a pensar, inclusive, numa perspectiva do sul global, latino-americanista, de questionar e se colocar em uma reflexão um pouco mais profunda, né? De uma cidadania pautada pelo sistema em que estamos inseridos. Um pouco, só uma impressão que eu fico impactado de achar que os governos e as ondas progressistas dos últimos 20 anos na América Latina, em alguma medida, foram os gestores de um processo mainstream do sistema colocado, gestores de crises anunciadas e que, em alguma medida, acaba beneficiando a própria emergência de grupos mais radicais do campo da extrema-direita, né, que possivelmente uma perspectiva das novas tecnologias, das redes e mídias digitais, elas se colocam numa ascensão nos últimos anos, uma força bastante considerável. Enfim, a gente pode abrir agora também para algumas dúvidas de quem ficou até o final, queira fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, fazer alguma questão adicional para o Jonas aproveitar aqui a presença, né? Então, vamos franquear a palavra, a gente tem que fazer o sorteio dos últimos 2 livros que estão aqui. Acho que a gente vai pedir ajuda aos universitários aí para fazer o sorteio, né? Usar o sistelinha ali que a professora Heloísa até fez, acho que facilitaria o sorteio, até porque às 6 horas, preterivelmente, a gente vai ter que entregar a história, tem um evento na parte da noite, né? Então, a gente tem aí meia hora no máximo aí para poder fazer o encerramento. Aí, então, primeiro eu vou abrir, se alguém quer fazer alguma questão, né, para aproveitar a presença dos votos.
Professor João, do programa, de mesa. Boa tarde a todos e a todas. Professor Jonas, obrigado pela exposição. Eu quero colocar aqui uma dúvida e possibilidade de diálogo. Por favor, não entenda como uma provocação ao que foi exposto, né? Eu venho pesquisando sobre a influência de evangélicos na sociedade e na política brasileira nos últimos anos. E um dos principais líderes evangélicos na atualidade aqui no Brasil, pastor Ciso Malafaia, tem uma fala muito marcante, repetida às vezes, que ele tem o propósito da transformação do Brasil numa nação evangélica. E quando ele diz isso, ele está calcado na construção de uma identidade evangélica, né? Muito a partir da interpretação do texto bíblico, uma das cartas do apóstolo Pedro, ok? Que os evangélicos não são cidadãos desse mundo, mas sim de um mundo vindouro, são peregrinos nesse mundo. E isso leva, por exemplo, a um grande contingente evangélico a desconsiderar perdas de direitos trabalhistas, menosprezar perdas de direitos trabalhistas, porque eles são uma pauta defendida pela esquerda que é representante do diálogo, né? Toda a nomenclatura interna desse grupo, né? Então a minha pergunta é se nas suas problematizações, né, dado o impacto que esse grupo social tem tido na dinâmica social e política brasileira recente, se isso foi problematizado em algum momento, se pudesse fazer algum comentário, né? E agradeço mais uma vez. A gente vai fazer um bloco, pode ser 3 perguntas ou comentários. Então, a professora Patrícia também, acho. Eles não chegam. Aproveitando um pouco a questão do João, eu queria pedir para você comentar um pouco quando você coloca o Chile como um paradigma universal. Eu tenho uma leitura um pouco diferente, mas a ideia de um laboratório a partir da onde diversas formas políticas, né, poderiam se transformarem em experiências neoliberais, fossem democracias ou ditaduras. Queria que você comentasse um pouco mais isso, né? E queria também perguntar se tem alguma na sua reflexão, se tem um aprofundamento do contexto mundial dos anos 90 que muda muito, né? A gente está falando na América Latina de ditaduras que se encerram, mas também de um mundo socialista que desaba, né? A gente está falando de experiências de esquerda revolucionária, esquerdas armadas, que se tornam esquerdas da ordem e hoje a gente as conhece como progressistas, né? Mas foram experiências que, nos períodos democráticos, eram esquerdas que não tinham mais como defender seus projetos revolucionários, né, no contexto mundial. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né, entender como você vem pensando principalmente essa modificação do contexto histórico e a ideia do Chile como, se você concorda com a ideia de laboratório em alguma medida, né? Terceira questão é a dispata. Agradecendo, né,
esse compartilhar de saberes também. Achei muito legal que você trouxe diferentes participantes também, mulheres, que isso é muito importante também nessa de autoras ali, representantes. E você falou a questão até que não são considerados civilizados, né, que demoram mais para chegar ao direito aos trabalhadores rurais, domésticas e informais, né? E como isso também demarca uma questão, né, de gênero e étnico-racial, porque a gente sabe que os trabalhadores rurais também são pessoas, é uma classe racializada, né, também. E também os informais e as domésticas, né? Então, é uma discussão também que perpassa por essa questão de raça, né, étnico-racial também. E não podia deixar de lembrar aquele momento na Constituição de 1988, onde o Krenak, né, se pinta de genipapo, né? E aí ele vai falar dos índios cidadãos, né, índio. E ele se pinta de genipapo e ele faz esse questionamento também, né, do o que é ser o cidadão, o que é ser civilizado também. Eu acho que aí vai entrar muito esse questionamento, né, o que é ser civilizado, né? Quando você falava, vinha muito isso, né, como a gente entra muito nessa questão. E também lembrei muito de outro pensador muito importante, contemporâneo, que é um quilombola, o Antônio Bispo dos Santos, né, o bispo, né, que ele vai falar que não nos civilizarão quando a gente segue falando desse jeito, quando a gente segue sendo o que a gente é. Isso também é uma demarcação de que não nos colonizaram, né, dessas as margens, né, de como a cultura, como que eu posso dizer, ela ginga, ela passa por por essa malandragem de não ser civilizado, né? Não sei se você poderia também, como você faz a ligação disso, né? Mas, sobretudo a questão, né, étnico-racial, que ajuda bastante. E é isso, obrigada. Bom, obrigado pela pergunta. Foi aproveitar também para compartilhar alguns resultados, porque que eu apresentei aqui, como eu disse, uma coisa que tem a ver com a seriedade institucional, por CC e SEBRAP, mas individualmente a minha pesquisa no momento é uma etnografia dos patriotas, que comecei há exatamente 2 anos atrás. E aí, a primeira coisa que eu queria dizer é que, embora o Silas Malafaia tenha esse argumento, né, essa retórica da construção do Brasil como nação evangélica, eles, na verdade, têm uma retórica, uma estratégia discursiva mais ampla e mais inteligente, que é a frente ampla do cristianismo. Então, eles sabem que, na verdade, eles se fortalecem no momento que existe uma frente ampla entre evangélicos conservadores e católicos tradicionalistas e, inclusive, a vertente conservadora ou ortodoxa da comunidade judaica. Sempre recomendo o livro do Michel Gergon, o Não Judeu Judeu, a colonização, a tentativa de colonização da comunidade judaica pelo bolsonarismo. Então, isso para dizer que também desconstruir, de um lado, descentrar o nosso olhar, né? Não são só os evangélicos que estão nesse processo, né? Lembrar, por exemplo, que a noção de ideologia de gênero foi cunhada dentro da Igreja Católica, originalmente nos anos 90, por exemplo. Então, e aí são os paradoxos da nossa realidade, certo? Do mesmo jeito que eu tentei dizer, não é só uma questão de que os governos progressistas estavam engajados no processo de produção e legitimação do modelo da economia política extrativista. A bancada, uma parte relevante da bancada evangélica era aliada do governo Lula, dos anos 2000, do mesmo jeito que uma parte relevante da bancada ruralista. Então, isso numa chave mais macropolítica, né? No caso do CCI e SEBRABA, uma das pesquisas bem interessantes que estão cursam uma etnografia do que o nosso pesquisador, o Aurelius Luiz Silva, um antropólogo, está chamando de agrocristianismo. Então, veja que, em primeiro lugar, é cristianismo e não agroevangelismo ou evangélicos, tem nessa chave da frente ampla, e está basicamente fazendo uma etnografia em Sinop, que ele está lendo como uma enclave neo-extrativista, e ele está etnografando eventos como feiras agrícolas. Leia aqui que
sociologicamente fantástico, fascinante, politicamente aterrorizador. Ele está chegando a uma conclusão de que o agrocristianismo não está relacionado a um retorno ao passado, e sim a uma imaginação e uma promessa de futuro. Então, existiu uma confluência entre um elogio da religião, da comunidade e da tecnologia, o que é uma loucura no seguinte sentido: se a gente for pensar em termos de economia ecológica, ou a trajetória que o agronegócio está colocando a gente é uma estratégia absolutamente suicidária, não só para a humanidade, mas para eles próprios, né? Questão de poucas décadas, o próprio interesse econômico deles vai ser boicotado, tamanho o grau de devastação e transformação das condições ambientais do Brasil, né? A gente está caminhando para um processo de desertificação, né? Então, o que eu acho que os evangélicos, e para dizer evangélicos é também pluralizar, que também é interessante pensar a comparação entre evangélicos e católicos, né? Então, no caso da Igreja Católica, você tem essa hierarquia, isso significa dizer que dentro da hierarquia, com certos temas que são muito mais difíceis de serem tematizados. E no caso dos evangélicos, você tem uma tal descentralização que você não tem só evangélicos conservadores, como Silas Malafaia, tem evangélicos progressistas, você tem teologia queer sendo elaborada em determinadas igrejas evangélicas progressistas, né? Ao mesmo tempo que isso tudo são iniciativas absolutamente minoritárias, fragmentadas. Se a gente for pensar necessariamente o que eu estou chamando de uma transição para um ordem pós-liberal, vai contar com a contribuição de evangélicos, dessa frente janela cristã, dentro do processo de legitimação de vertentes cada vez mais selvagens do nosso ativismo. Também dá para ler, ao contrário do que diz o Tiririca, né? Sempre dá para piorar. Então, a gente pode também chegar a uma tal situação que a gente vai sentir saudades do nosso ativismo progressista, porque é possível o avanço do nosso ativismo sem a contrapartida da cidadania social. Mas não vai ter processo de legitimação desse processo, dessa estratégia suicidária, sem a contribuição religiosa. Ao mesmo tempo que a gente também não vai conseguir disputar a legitimidade de outros projetos alternativos sem também, de alguma forma, dialogar, se apropriar e insignificar dessas formas religiosas. Não respondi totalmente, mas tentei trazer alguns dados qualitativos. Sobre o Chile e sobre o comunismo realmente existente, não? Eu não sei o quanto que a substituição de paradigma, chamar o Chile de paradigma universal com o laboratório, resolve o meu problema, porque eu contra-argumentaria. Todos nós somos laboratórios. E não necessariamente o laboratório que foi o Chile, analisar a experiência histórica serve para a gente pensar como o Brasil foi no laboratório em termos absolutamente diferentes. E é por isso que eu acho que a Evelina Daquinimo de um lado e a Maristela Zwanfa de outro são tão preciosas para a gente entender um pouco essa pluralidade nos laboratórios, né? Então, eu acho que a Evelina traz uma chave super instigante, mas ao mesmo tempo um certo grau de abstração, que a gente não tem uma história da conflitos etc. Eu acho que isso é uma tarefa aí para agendas de pesquisa coletiva. Então, no ano a ano, na década a década, como foi possível que o projeto de redemocratização, os movimentos populares, do novo sindicalismo, da crítica ao sindicalismo pelego, da crítica ao nacional-desenvolvimentismo, da crítica à ditadura militar, e de uma forma ou de outra, e tem duas maneiras de ver isso, uma maneira foram cooptados pelo neoliberalismo. De outro lado, no processo, para não chamar de cooptação, para chamar de negociação, no processo de negociação da implementação da democracia brasileira, uma série de retóricas, projetos, conceitos e noções foram apropriados e experimentados pelo neoliberalismo como forma de se legitimar. E que a forma de legitimação, bem ou mal, somos democracias. Então, a forma de legitimação do neoliberalismo no Chile é muito mais devedor do processo da ditadura militar, que eu acho que só explode estaria em 2019, né, um tal grau de democracia ou de política nas ruas e do contra a naturalização do neoliberalismo como legado da ditadura, que no nosso caso é muito diferente.
A gente foi pensar não só na nossa democratização, como também o equivalente em termos de Walda Populato, que foi em julho de 2013. Então, julho de 2013 é uma crítica ao neoliberalismo progressista de uma maneira bastante diferente de uma crítica ao neoliberalismo paradigma neoliberal no Chile. Então, eu te responderia, não responde totalmente, mas eu diria, todos somos laboratórios com nossas singularidades. Então, porque dependendo do jeito que você tratar o laboratório do Chile, continua operando e retoricamente na chave do que eu estou criticando outro paradigma ainda só. E sobre a União Soviética, ou mesmo realmente existente, eu diria assim, isso é fundamental, porque isso, semana passada a gente recebeu o Gary Burstall, esse historiador, num evento lá, Maria Antônia, seminário com o CCI Sebrap, e ele argumentou exatamente isso. Então, e não tem a ver com a União Soviética em si, tem a ver com o fantasma ou imaginário que ela operou nas democracias ocidentais, né? Então, o perigo, a ameaça, o fantasma da União Soviética foi fundamental para os movimentos operados no Pacto Global construírem ou negociarem ou tensionarem na construção do Estado de Bem-Estar Social. A partir do momento que não existe mais esse fantasma, é muito mais fácil desmanter lá o Estado de Bem-Estar Social no norte global. Mas veja, de novo, o que funciona para o norte não necessariamente está funcionando nos países democráticos do sul, né? Por isso que eu acho muito interessante, que você bateu muito na tecla dos anos 90 como virada, né? O que eu acho muito interessante de instigante da Maristela Svampa? Ela propõe a substituição da centralidade do consenso de Washington pelo consenso das commodities. E aí o argumento dela é, nos anos 90, e ela é inclusive em termos textuais, literais, ela talvez nem concordasse com o conceito de neoliberalismo progressista. Porque o que ela está chamando de neoliberalismo, enquanto vertente, entre aspas, pura, é o que funcionou nos anos 90 no Brasil. Se a gente for pensar, acho que é mais o Collor perto da C, se a gente for pensar no Menem, enfim, vários governos sul-americanos. E o que ela argumenta, ela sendo socióloga argentina, o caso da Argentina é paradigmático para ela, termos do laboratório do neoliberalismo, que ela fala, esse neoliberalismo puro era instável. É o que aconteceu, os 6 presidentes sendo substituídos em pouquíssimos dias, pouquíssimas semanas. Não tinha como aqui você estabilizar. Isso é ruim para o capitalismo, certo? Algum grau de estabilidade e de legitimidade para o funcionamento do capitalismo de condição tem que existir. E por isso que o consenso de Washington era insuficiente para a implementação do neoliberalismo na América Latina. Era preciso o consenso das commodities. O consenso das commodities eu também acho uma noção interessante, porque ela está dizendo, não importa se você é conservador, liberal ou progressista, o consenso abarca todos os atores políticos que relevantes nas arenas discursivas, nos sistemas políticos, nas escalas públicas da América do Sul. Então, eu também diria, no nosso caso, os anos 90, isso também é uma forma de descentrar o olhar e falar assim, talvez, para a gente entender a relação do liberalismo, é importante a gente entender a diferença entre os anos 90 e os anos 2000. E como a onda progressista foi fundamental nesse processo de reconfiguração da nossa economia política, que tinha que legitimar a desindustrialização para o nosso cotidiano, de essa cidadania social e a expansão da cidadania política, que todos os governos progressistas, bem ou mal fizeram, fazem parte desse jogo, o que não significa dizer que é um funcionalismo, não? Isso é resultados paradoxais contraditórios das sociais quando elas se socializam. Não respondo totalmente, mas tento. Sobre a sua pergunta, e olha que interessante que reconhecer o fato de que tem uma dimensão racial de gênero da cidadania regulada também permite a gente entender o que inclusive existe de expansão inédita dos direitos da cidadania neoliberal em contraposição. Então, na própria ditadura militar você tem uma espécie de avanço do processo de sindicalização de trabalhadores rurais, então também é uma operação meio bizarra da contradições do processo histórico, que a ditadura foi feita, o golpe foi dado para evitar uma reforma agrária radical. Ao mesmo tempo, a ditadura operou uma modernização conservadora que privilegiou a grande propriedade rural, manteve e tecnificou, mas ao mesmo tempo também permitiu a sindicalização que no mundo clássico varguista não era admitido, porque era próprio do pacto político do Vargas
proteger a propriedade rural via proibir a sindicalização. Então, tem toda aí uma corrente para a gente entender as diferenças entre campo e cidade, né? De outro lado, olha que interessante, isso não é original meu, isso tem a ver com um diagnóstico da Nádia Guimarães, socióloga do trabalho, professora da USP, ela também é pesquisadora de CC e SEBRA, e ela tem uma leitura sobre a Constituição de 88, ela estuda, ela é uma das pioneiras em termos de estudar trabalho de cuidado. E ela aponta o paradoxo ou ambivalência da Constituição de 88, pensando na questão do cuidado. O 88, ela diz, foi absolutamente generoso com os beneficiários do trabalho de cuidado. Então, é inédito. Direitos de crianças e adolescentes, direitos dos idosos, pessoas com deficiência. Tudo isso é o paradigma de 88 e seus desdobramentos institucionais nas décadas seguintes. E, por outro lado, a Constituinte vetou os direitos sociais e trabalhistas das empregadas domésticas, que isso só se altera com a TEC de 2003, e mesmo a TEC de 2003 também foi, de certa forma, relativizada, tipo, ali deve fazer uma leitura forte que foi bloqueada, rebaixada, até que poderia acontecer. E o que a gente está vivendo exatamente nesse momento, também dizer que eu sou profeta do Apocalipse, mas que tem pequenas esperanças de transformações, acabou de ser aprovado na Câmara dos Deputados a Política Nacional de Cuidados, proposta dentro do governo Bulha 3, não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, tem grandes desafios em termos de financiamento, que é um contexto tecido de ajuste do Estado e de corpos, mas, por outro lado, tem uma perspectiva de institucionalização inédita de direitos sociais e trabalhistas das trabalhadoras de cuidado e das trabalhadoras domésticas. Então, também a gente está vivendo uma situação de que é possível que, talvez, pela primeira vez, a gente possa dar um salto em termos de reconhecimento, o que significa dizer expandir de maneira inédita a cidadania social para trabalhadoras que nós sabemos que são majoritariamente mulheres racializadas. Então, de um lado isso, e de outro lado eu acho que tanto o exemplo, acho que mais do Krenak, né, acho que o Antônio Bispo tem uma pegada um pouco mais anti-institucional, vamos dizer, acho que o Krenak gira mais institucional, o extra-institucional e institucional, do que o Antônio Bispo, mas isso também coloca um pouco uma coisa interessante para a gente pensar nas nossas singularidades, que é diferente do caso da Bolívia, que é diferente do caso do Equador, mas que a Constituição de 88 também tem um reconhecimento inédito das populações indígenas como sujeitos e direitos, como são uma construção dos movimentos indígenas desde o final dos anos 70. E isso altera o modo de funcionamento e o modo de legitimação, a ponto que a gente está vivendo, eu acho que, assim como pós-crise de 2008, tem o conflito distributivo se exacerbam, a crise do neoliberalismo progressista também significa que uma parte que é relevante do sistema político deixou de tolerar os direitos que tinham sido institucionalizados na década de 80. E a gente está em uma situação 8 ou 80, né? Ou a gente defende e aprofunda, ou então nos escamba em termos de retrocesso e as novas formas de funcionamento e estimação do capitalismo vão ser absolutamente mais selvagens do que nesse período de 88 para cá. E é por isso que eu acho que, só para terminar, é interessante a gente pensar essa pandemia neoliberal numa chave inédita em termos multiculturais, multirraciais, multiétnicos. Então, também é uma construção do movimento negro contemporâneo, a desconstrução e a despição do mito da democracia racial a partir de 78 de um jeito absolutamente inédito. Saiu de uma situação que nos anos 2000 a revista Veja fazia uma capa contra as potas e em menos de 10 anos a revista Veja viu que operou uma espécie de autocrítica que reconheceu a eficácia e a legibilidade das epidemias. Então isso até tem grau de sucesso, de transformação dos termos e debate público no Brasil, que o movimento negro brasileiro conseguiu emplacar e institucionalizar isso. Mudou o terreno que a gente está vivendo e debatendo e lutando por direitos estabelecidos ou estabelecendo novos direitos. É isso. Se alguém mais quer fazer alguma pergunta, alguma explicação, senão a gente vai fazer o sorteio aqui, mais 2 litros, né? Agradecer novamente ao Jonas, as intervenções. Então, a gente tem o livro Desinventando a América, Identidades e Pertencimentos,
a professora Patrícia Tereza, e Cruzadas Contemporâneas, Política e Guerra Cultural Evangélica do Brasil, os professores João, Tereza e Vinícius aqui também. Então, vou abrir um aplicativo, a gente tem a lista aqui com 38 pessoas, talvez não estejam todos mais presentes. São 2 livros, são 2 sorteios. Entendeu? 2 sorteios, número 29 e número 1. Número 1 é a Jubeline, elas são contra. E o número 29 é a Carila Mendes. Senão a gente vai ter que sortear de novo. Vamos de novo. Número 9, número 2. Marcelo Munduziga, parabéns aí. Número 9, Mercedes, também Contemplada aí. Vocês podem aqui até negociar quem fica com qual livro, porque são 2 diferentes títulos, né? 2 ótimos livros. Parabéns, então, mais uma leitura aí do Recesso de Final de Ano, garantida, né? Obrigado. Bom, a gente tem que agradecer, né? São 10 anos de programa de pós-graduação e integração contemporânea na América Latina, desejar que mais uma década venha pela frente, né? Então, imagina, se são bem-vindos. Desejar que o programa tenha longa vida e tenha essa perspectiva latino-americanista e que projetos, uma perspectiva de integração também possam perdurar entre as nossas fileiras e que do próximo ano mais pessoas possam contribuir com uma comissão organizadora, pois para fazer grandes projetos a gente precisa de pessoas de massa crítica, a gente precisa atuar coletivamente, né? Então, para não ter sobrecarga, acho que esse protagonismo para os pós-graduandos participarem, construir esse espaço, porque é um espaço para vocês apresentarem os trabalhos de vocês, né, antes de ir para uma banca de qualificação, uma banca de defesa. Isso acaba preparando para elaboração, apresentação de artigos acadêmicos durante o processo de pesquisa, né? Então, acho que a gente tem que valorizar esse espaço para os próximos anos e já vamos começar, a partir de agora, a pensar a valorização no próximo ano. Acho que, para mim, é essa a mensagem que fica, mas de gratidão, agradecer a presença dos alunos da pós, alunos da graduação, do nosso convidado, possa voltar outras vezes, né? E a coordenação do programa também. Muito obrigado, boa tarde. Opa, professora Patrícia também. Eu também quero agradecer, em nome do programa, agradecer ao Jonas por ter vindo, né, fazer o encerramento para a gente. É uma honra. E eu queria também dizer que é sempre mais difícil a gente organizar esses eventos, trazer convidados, né? Porque nós estamos muito distantes dos centros de produção mais financiada de conhecimento, né? Sempre é mais fácil para quem está na USP chamar alguém que está na Unicamp, na Unesp, porque é 1 hora, 2, 3 de viagem e um custo muito menor do que para nós, né? Para nós sempre envolve passagem aérea, diária, essas coisas, né? Então é sempre mais custoso para universidades, para programas de pós-graduação que já recebem menos recursos, né? Então, às vezes, muitas vezes a gente tem que optar entre ou vem um palestrante, 2, 3, ou a gente faz um evento, ou um docente ou 2 estudantes vão participar de um evento fora, né? Então, é sempre desafiador também lidar com essas desigualdades, né? Regionais, econômicas, de acesso mesmo aos conhecimentos produzidos.
Então, eu queria parabenizar mais uma vez a comissão organizadora pelo esforço que fez, né, em fazer a semana acontecer. Queria agradecer aos estudantes por estarem aí envolvidos no processo todo. Enfim, esperar que esse seja o primeiro de muitos eventos e que a gente possa, né, de fato, construir a nossa massa crítica aqui de maneira mais coletiva, de maneira mais solidária. E muito obrigada a todos e todas e todes.